só para ver o sangue jorrar como vinho tinto nas paredes brancas da nossa casa em Lisboa. Não foi raiva cega, foi o cálculo frio de anos de humilhações engolidas, devolvidas em um instante de silêncio eterno. E agora, a ex dele, aquela víbora que ajudou a forjar as correntes que me prenderam à miséria, ousava bater à minha porta com sua prole barulhenta e um séquito de parasitas, exigindo hospitalidade como se o mundo ainda devesse algo a ela. O ar de dezembro em Alfama cheirava a mar e a fado melancólico, mas naquela tarde, o fedor de traição invadiu primeiro. Eu estava no meu pequeno apartamento no terceiro andar de um prédio decrépito na Rua dos Remédios, o tipo de lugar onde as paredes sussurram segredos de gerações passadas, amantes traídos, dívidas não pagas, vinganças sussurradas ao vento do Tejo. Eu havia herdado aquela casa do meu avô, um velho pescador que morreu afogado em dívidas, deixando para mim não ouro, mas o peso de uma linhagem amaldiçoada pela ganância familiar. Meu irmão, João, sempre fora o dourado, o que sorria para as câmaras, o que roubava os holofotes enquanto eu limpava a sujeira que ele deixava para trás. Ele se casara com Marta, a ex em questão, uma advogada de olhos afiados como lâminas, que subira na vida pisando em pescoços como o meu. Eu odiava desde o dia em que ela convencera João a vender a parte da herança que me cabia, alegando que eu era instável porque eu recusara-me curvar ao império imobiliário que eles erguiam sobre os ossos dos pobres de Lisboa. Eles transformaram bairros como o meu em hotéis boutique para turistas ricos, enquanto eu lutava para pagar o aluguel com bicos de tradutor freelance. Mas João pagara o preço supremo há 6 meses, naquela noite chuvosa de verão. Eu entrei no quarto dele no bairro Alto, o martelo na mão ainda sujo de cimento de uma obra abandonada. Ele ronitava, alheio, sonhando com mais uma promoção. O primeiro golpe foi preciso, como esmagar uma noz podre. O segundo, para garantir. O terceiro, por puro prazer de ver o vazio nos olhos dele se espalhar como óleo no chão. A polícia chamou de acidente doméstico. Eu era o irmão devotado, o que cuidara dele nos últimos dias de coma falso que inventei para ganhar tempo. Marta. Ela sumira logo após o enterro, levando as crianças, os 2 pirralhos dela, de um casamento anterior que João adotara como troféus, e uma pilha de dívidas que ele deixara para mim. Eu pensei que era o fim. Mas o destino, esse cão sarnento, adora morder de volta. O som da campainha ecoou como um tiro no meu crânio ainda marcado pelas noites insones. Eu abri a porta com a mão trêmula, o copo de vinho do Porto na outra, e lá estava ela, Marta, com o cabelo loiro desgrenhado pelo vento atlântico, maquiagem borrada como lágrimas falsas, e atrás dela, um enxame de almas perdidas. 4 adultos, amigos dela, supus, com olhares famintos de quem cheira a desespero, e as 2 crianças, Sofia de 7 anos com os olhos inchados de choro, e Miguel, o mais novo, agarrado a uma boneca suja como se fosse o último porto seguro. Manuel, ela disse, a voz rouca de quem fumara demais, preciso de refúgio. Só por uns dias. O mundo desabou, e esta é a única casa que me resta. Eu ri, um riso seco que ecoou pelas escadas estreitas. Refúgio. Dela, que me traíra. Que convencera João a me rotular como o preguiçoso da família, me negando até o empréstimo para o meu sonho de abrir uma pequena livraria no Chiado. Mas o Hugo estava ali, pescando como um farol na neblina, eu a deixaria entrar. Não por piedade, mas porque a vingança verdadeira não é um golpe rápido, é um veneno lento, administrado gota a gota, até que a vítima implore pela morte. Deixei-os entrar, o cheiro de chuva e perfume barato impregnando o ar confinado. A casa era modesta, sala com sofá poído, cozinha onde o fogão rangia como ossos velhos, e 2 quartos apertados no andar de cima. Eu os guiei como um anfitrião relutante, servindo café forte e pastéis de nata que eu comprara na confeitaria da esquina, só para ver os olhos dela se arregalarem de surpresa. Você mudou, Manuel, murmurou ela, sentando-se à mesa de carvalho lascado, enquanto as crianças corriam para o quintalzinho morado, gritando em português misturado com birras infantis. Os convidados, um casal de meia-idade, um homem solitário com tatuagens desbotadas, e uma mulher jovem com sotaque do Alentejo, se espalharam como pulgas, comentando o charme rústico do lugar. À noite, enquanto eles roncavam nos colchões improvisados, eu fiquei acordado, o diário aberto no colo. Escrevia desde a morte de João, páginas cheias de raiva contida, planos que fervilhavam como o Tejo em maré alta. Marta não sabia, mas eu havia descoberto tudo, os documentos falsos que ela forjara para embolsar a herança, o caso que ela tivera com o sócio de João enquanto este agonizava no hospital.
Ela era a raiz do veneno, e agora, em minha casa, ela beberia da própria taça. No dia seguinte, comecei devagar. Ofereci vinho envelhecido, histórias de família que eu torcia como facas, contos de como João sempre me protegera dela, a esposa perfeita. Vi o desconforto rastejar no rosto dela, as rugas se aprofundando como valos de culpa. As crianças. Eu as mimei com doces e jogos no Largo das Estrelas, levando-as para passeios pelo castelo de São Jorge, onde o vento uivava promessas de glória perdida. Sofia me confidenciou, num sussurro rouco: a mamã chora à noite, tio. Diz que o papá foi embora por causa dela. Meu coração, esse traidor, apertou-se, mas eu sorri, plantando sementes. Os convidados eram peões fáceis. O casal, endividados por um negócio falido no Porto, ouvia minhas confissões sobre a traição de João, deixando os famintos por mais drama. O homem tatuado, ex-presidiário, trocava olhares comigo sobre justiça própria. A mulher do Alentejo, com olhos de quem vira fome real, cozinhava bacalhau à brás que eu elogiava, ganhando sua lealdade. Eu os alimentava, literal e metaforicamente, sendo uma teia onde Marta era o centro, exposta. Mas a verdadeira dança começou na terceira noite. Um temporal açoitou Lisboa, trovões e quando como os batimentos do meu pulso acelerado. Marta me encontrou na cozinha, o robe solto revelando cicatrizes que eu não sabia que ela carregava, marcas de uma infância no Douro, onde o vinho era rei e as mulheres, servas. Manuel, eu sei o que você pensa de mim, disse ela, a voz tremendo como folhas de oliveira. Mas João. Ele era fraco. Eu o amava, mas ele nos destruiu a todos. Eu servi mais vinho, deixando-a falar, despejar o pus da ferida, confissões de adultério, de como manipulou os papéis para sobreviver após a ruína financeira de João. Eu ouvi, impassível, mas por dentro, o fogo ardia. Naquela hora, planejei o primeiro golpe real, um e-mail anónimo para o escritório dela, vazando os documentos que eu roubara do cofre de João antes de matá-lo. Acusações de fraude, adultério com clientes, o suficiente para rachar sua carreira como um azulejo sob o sol. Mas não enviei ainda. Deixei-a dormir, sonhando com salvação, enquanto eu afiava a lâmina. Os dias se arrastaram como névoa do Tejo. As crianças se apegavam a mim, Miguel dormindo no meu colo com o cheiro de leite e inocência que me fazia questionar o abismo em que mergulhava. Sofia desenhava casas felizes, com portas abertas, e eu sorria, escondendo o esboço que traçava no escuro, um mapa de ruína para Marta. Os convidados, sentindo a tensão, começaram a cochichar, rumores de que eu era o herdeiro esquecido, sussurros que eu incentivava com olhares cúmplices. Uma tarde, no mercado da Ribeira, comprei ingredientes para uma feijoada que cozinharia como ofrenda. Marta me seguiu, os saltos e quando no pavimento molhado. Porque nos ajuda, Manuel? Depois de tudo. Eu parei, o cheiro de peixe fresco misturando-se ao sal do mar. Porque família é isso, Marta. Correntes que nos unem, mesmo quando sangram. Ela baixou os olhos, e eu vi o primeiro creque, dúvida, como uma fenda em cerâmica antiga. Naquela noite, durante o jantar, soltei a isca. Contei a história de João, não a verdade, mas uma versão polida onde ela era a vilã, a que o empurrara para a bebida, para as apostas no Casino Estoril. Os convidados engoliram, olhos brilhando de chadenfreude portuguesa, aquela delícia amarga de fofocas em tertúlias. Marta empalideceu, o garfo tremendo. Isso não é justo, murmurou, mas eu ri, brindando à memória dos vivos. O veneno se espalhava. No quinto dia, recebi uma ligação, o e-mail fora enviado, anónimo, mas com pistas que apontavam para ela mesma. Seu telefone tocou incessantemente, ela saiu para atender, voltando com o rosto cinzento como as nuvens sobre o aqueduto das águas livres. Alguém me sabotou, sussurrou para mim, buscando consolo. Eu a abracei, sentindo o tremor, e sussurrei: confia em mim, Marta. Eu cuido de você. Mas o cuidado era ilusão. Enquanto ela chorava no banheiro, eu acessava o laptop dela, senha fraca, João 1990, e plantava mais sementes, fotos editadas de documentos falsos, e-mails forjados para o ex-sócio. As crianças, alheias, brincavam no quarto, mas Sofia me viu digitando e perguntou: tio, você é como o lobo da história. Eu sorri, só se o lobo for o herói, pequena. O clímax se aproximava como uma maré alta.
Os convidados, agora aliados involuntários, pressionavam Marta por respostas. O que você fez com o dinheiro da herança? E quando minhas insinuações? Ela se isolava, fumando no balcão, olhando para o Tejo como se quisesse se jogar. Eu a salvava, sempre, com palavras doces e refeições quentes, mas cada gesto era um laço mais apertado. Na véspera da partida forçada, ela anunciara que arranjara um hotel barato no cais do Sodré, veio a confissão final. Sob o luar filtrado pelas persianas de renda, ela se ajoelhou na sala, lágrimas lavando o orgulho. Eu matei João, Manuel. Não com as mãos, mas com o veneno das minhas ambições. Eu o empurrei para a beira, e ele caiu. Mentira parcial, ela não sabia da minha mão no martelo, mas a culpa era dela, e eu a absorvi como esponja. Então viva com isso, eu disse, a voz baixa como o fado de Amália. Mas em vez de misericórdia, enviei o golpe final, uma chamada para a polícia, denunciando-a por fraude, com provas plantadas que a ligavam ao acidente de João. Sirenes uivaram na madrugada, luzes azuis dançando nas paredes como fantasmas. Eles a levaram algemada, as crianças gritando nos braços dos serviços sociais que eu chamara discretamente. Os convidados dispersaram como fumaça, deixando apenas ecos. Eu fiquei sozinho na casa vazia, o martelo guardado no porão, o vinho azedo na língua. Vingança. Sim, mas o preço era um vazio maior que o Tejo seco. Lisboa acordava, indiferente, e eu, o invasor agora da própria alma, fechei a porta. Os dias após a prisão de Marta foram um limpo cinzento, como o céu de Lisboa em janeiro, quando o sol se esconde atrás de nuvens gordas prometendo chuva eterna. Eu andava pelas ruas de Alfama como um fantasma, o eco das sirenes ainda zumbindo nos ouvidos, misturado ao canto rouco dos vendedores de castanhas assadas. A casa, agora silenciosa demais, rangia com ventos que sussurravam acusações: assassino, manipulador, irmão traidor. Mas eu não era vítima de arrependimentos, eu era o arquiteto, e cada tijolo da ruína dela era uma vitória minha, mesmo que o gosto fosse de fel. A polícia viera 2 vezes após a denúncia. A primeira, para interrogar sobre a briga familiar, eu joguei a carta do irmão enlutado, lágrimas falsas escorrendo como o vinho que derramara no tapete persa da avó. Ela estava desesperada, inspetor. Dívidas, delírios. Eu só queria ajudar. O inspetor, um homem de bigode grisalho e olhos cansados de casos no Barro Alto, assentiu, anotando em um caderno amassado. A segunda visita foi mais afiada. Alguma ideia de como esses documentos acabaram no servidor dela, senhor? Eu encolhi os ombros, oferecendo café e um alibi irrefutável. Eu estava na Feira da Ladra, comprando livros velhos sobre fado e fatalismo, com recibos para provar. Marta ligou da prisão em Évora, voz distorcida pelo telefone como um disco riscado. Você me traiu, Manuel. Depois de tudo que eu confessei. Eu ri baixinho, o som ecoando no vazio da cozinha. Traição. Isso é lealdade à família, Marta. João merecia justiça, e você? Você é o espelho da fraqueza dele. Ela soluçou, promessas de vingança misturadas a súplicas pelas crianças. Sofia e Miguel estavam em um abrigo temporário em Setúbal, longe o suficiente para que eu pudesse visitá-los sem levantar suspeitas, plantando sementes de dúvida sobre a mãe, instável. Mas o vazio crescia. Noite sem claro, eu revivia o golpe no crânio de João, o som oco, o calor pegajoso do sangue nas minhas mãos calejadas de obras inacabadas. Porquê? Porque ele me roubara a vida, pedaço por pedaço, a herança que vendemos por migalhas, o amor de nossa mãe que ele monopolizara com sorrisos falsos, a dignidade que Marta pisoteara em audiências judiciais onde eu era o vilão. Eles eram o câncer, e eu, o cirurgião relutante. Para preencher o silêncio, comecei a reformar a casa. Contratei um pedreiro alentejano, o velho Francisco, com mãos como raízes de sobreiro e histórias de secas que matavam sonhos. Juntos, arrancamos azulejos rachados, revelando paredes nuas manchadas de umidade como lágrimas antigas. Esta casa guarda almas, rapaz, murmurou ele, martelando pregos com precisão cirúrgica. Cuidado para não acordar as erradas. Eu sorri, escondendo o meu martelo no cofre sob o assoalho, relíquia do crime, talismã da impunidade. As crianças voltaram à minha vida como fantasmas benignos. O tribunal, a piedade do tio responsável, permitiu visitas supervisionadas no Parque Eduardo VII.
Sofia, com seus cachos emaranhados, desenhava agora lobos com asas, anjos protetores, dizia. Miguel, quieto como um ratinho, agarrava meu dedo, olhos castanhos implorando por contos de heróis que venciam dragões. Eu contava, torcendo as narrativas, o dragão era ganância, o herói, paciência vingativa. Elas me humanizavam, esses pequenos furacões de inocência, mas também me aterrorizavam, e se o ciclo se repetisse? E se eu me tornasse o monstro que João fora? Marta saiu sob fiança após 2 semanas, graças a um advogado caro que eu suspeitava ser o amante em questão. Ela não voltou à minha porta, em vez disso, mandou uma carta, caligrafia trêmula em papel perfumado de lavanda do Algarve. Eu sei o que você fez, Manuel. O e-mail, os arquivos, sua assinatura digital está lá, fraca, mas visível. Vamos conversar, pelo bem das crianças. Meu pulso acelerou, suor frio como o Atlântico em inverno. Ela contra-atacava, a víbora se contorcendo. Marquei o encontro no Café Nicola, no Rossio, onde o ar cheirava a pastéis de Belém e intrigas políticas sussurradas. Ela chegou atrasada, magra como uma sombra, o casaco de lã puído contrastando com o antigo glamour. Você matou ele, disse ela sem preâmbulos, olhos fixos nos meus como ganchos. Eu vi as câmaras do hospital, você injetou algo na veia dele no último dia. Mentira, eu o matara antes, mas o como era encenação. Provas, perguntei, bebendo o bica devagar. Ela deslizou um pendrive pela mesa de mármore. Gravações, documentos. Eu posso te derrubar, mas... E as crianças? Elas te amam agora. Deixe-me em paz, e eu guardo o segredo. O jogo virava, ela não era mais vítima, mas jogadora. Meu estômago revirou, mas a mente calculou, aceitação falsa, contragolpe lento. Trégua, eu disse, guardando o pendrive. Volte para casa. As crianças precisam de você. Eu cuido do resto. Ela hesitou, dúvida dançando nos olhos, mas o cansaço venceu. Voltamos juntos, o elétrico rangendo pelas colinas de Lisboa como um lamento mecânico. A casa os recebeu de braços abertos, ou assim fingi. As crianças pularam em mim, gritinhos e quando como sinos de igreja. Marta instalou-se no quarto de hóspedes, cautelosa, mas grata pelo teto. Francisco continuou a obra, martelando enquanto eu descia a próxima taia. Naquela noite, copo em punho, copiei o pendrive, backups em nuvens ocultas, rastros digitais que apontariam para ela se as coisas azedassem. Dias de falsa paz se seguiram. Cozinhávamos juntos, ela, cataplana de marisco com ervas do Minho, eu, respondendo com histórias de nossa infância no Douro, vinhedos onde João e eu corríamos nus, livres antes da podridão. As crianças floresciam, Sofia aprendendo fado na escola local, voz fina cortando o ar como navalha. Miguel construía fortes de almofadas, declarando-me rei da fortaleza. Mas a tensão ferveu sob a superfície. Marta me observava, procurando falhas, eu, fingindo sono para ouvi-la chorar ao telefone, negociando com credores invisíveis. O pendrive era minha espada de Damocles, mas eu planejava virá-lo, é que era o e-mail dela, plantar evidências de extorsão contra mim. Uma manhã chuvosa, o golpe veio de onde menos esperava, Francisco encontrou o martelo no porão, durante a demolição de uma parede falsa. Isto é seu, rapaz. Parece. Usado. O sangue seco, invisível a olhos leigos, mas ele era homem de terra, nariz afiado para a morte. Eu o convidei para um copo de aguardente, sendo mentiras, relíquia de João, acidente na obra. Ele assentiu, mas os olhos diziam mais, desconfiança como raízes profundas. Marta sentiu o cheiro. Naquela tarde, enquanto as crianças dormiam a sesta, ela confrontou, o que você esconde, Manuel? Esta casa feda segredos. Eu encarei, o Tejo rugindo lá fora como testemunha muda. Segredos? Como os seus, Marta. O amante, as fraudes. Ela recuou, mas o fogo acendeu, eu sei do martelo. E se eu falar? O ar crepitou. As crianças acordaram chorando com o trovão, e nós nos curvamos a elas, máscaras no lugar. Mas o jogo escalara, agora, era sobrevivência, não só vingança. A trégua era frágil como vidro de Murano, rachando a cada olhar trocado, a cada porta fechada com mais força que o necessário.
Lisboa, com sua luz dourada filtrada pelas folhas de plátano no Príncipe Real, zombava de nós, casais passeando de mãos dadas, músicos tocando morna cabo-verdiana nas esquinas, enquanto dentro de mim, a tempestade rugia sem alívio. Eu trabalhava mais, traduções noturnas de romances portugueses para o inglês, palavras de Camões e Pessoa que eu torcia em minha mente como chaves para escapar o labirinto que construíra. Marta se esforçava pela normalidade, vestindo avental florido para assar bolos rei em antecipação ao Natal, enchendo a casa com canela e cravo que mascaravam o cheiro de medo. Pela família, dizia ela, forçando sorrisos para as crianças, mas seus olhos me traíam, vigilância constante, como um falcão sobre o rato. Sofia, sensível como antena, captava as vibrações. Mamãe e tio brigam nos sonhos, perguntava, desenhando nuvens escuras sobre nossa casa de papel. Eu a distraía com passeios ao oceanário, peixes exóticos nadando em tanques azuis que ecoavam o vazio em meu peito. Francisco parou de vir. Mandou um rapaz mais jovem, com mãos suaves e sem perguntas, mas o silêncio dele era acusação. Eu removi o martelo, enterrando-o no jardim morado sob uma roseira espinhosa, símbolo perfeito, pétalas vermelhas sobre terra envenenada. Sonhos me assombravam, João se erguendo, crânio afundado como cratera lunar, sussurrando, irmão, com voz gorgolejante. Acordava suando, o gosto de sangue na boca, e descia para a cozinha onde Marta bebia sozinha, garrafa de vinho verde pela metade. Uma noite, após as crianças dormirem, o dique rompeu. Ela derramou tudo, a infância no Douro, vinhas que secavam sob sóis impiedosos, pai alcoólatra que abatia por sonhos de cidade grande. Eu casei com João para fugir, Manuel. Mas ele era fraco, sempre curvando-se ao vento. Você é de ferro. Palavras como bálsamo e veneno, ela estendia a mão, e por um instante, eu a peguei, sentindo o pulso dela bater como o meu, sobreviventes, não monstros. Mas o pendrive queimava no meu bolso. Na manhã seguinte, enquanto ela levava as crianças à escola no bonde 28, eu invadi o laptop dela novamente. Plantei sementes, e-mails falsos para o amante, confessando ameaças contra mim, áudio editado de conversas nossas torcidas para soar como chantagem. Depois, apaguei rastros, deixando apenas fantasmas digitais. Quando ela voltou, o rosto pálido, eu fingi preocupação, problemas no trabalho. Ela negou, mas o tremor na voz a delatou. O Natal se aproximava como uma lâmina. Decorei a casa com pisca-piscas e ramos de azevinho colhidos no Monsanto, convidando primos distantes para uma ceia que mascarasse a podridão. A família estendida, tias fofoqueiras de Sintra, tios ruidosos de Coimbra, encheu o ar de risadas e vinho espumante, olhos curiosos sobre Marta, a viúva. Eu orquestrei, brindes à memória de João, olhares piedosos para ela, sussurros que eu plantava como minas. Ouvi que ela tem dívidas. Coitada. Na consoada, sob a luz tremulosente da lareira, Sofia recitou um poema de fado que aprendera, voz trêmula cortando o silêncio como faca em manteiga. A dor é saudade, mas a saudade é amor. Lágrimas rolaram, minhas, dela, até das tias cínicas. Por um momento, o teatro cedeu, abracei as crianças, sentindo o calor delas como âncora em mar revolto. Marta me olhou, gratidão misturada à suspeita, e sussurrou, obrigada por não desistir de nós. Mas a vingança não descansa. No dia de Ano Novo, fogos explodindo sobre o Tejo como confetes de pólvora, recebi um e-mail anónimo, não meu, mas dela. Saia enquanto pode. A verdade sobre João vem à tona. Pânico gelado. Alguém mais sabia. Francisco. Um convidado antigo. Correndo para o quarto, revirei o pendrive, intacto, mas agora, uma foto minha no hospital, borrada, mas incriminadora. Confrontei-a na varanda, o ar frio mordendo como cães de rua. O que você fez, Marta? Ela riu, amargo como azeitonas pretas. Eu. Você plantou a semente, Manuel. O amante. Ele investigou. Sabe do martelo. O chão se abriu, ela contra-atacara, usando o pendrive contra mim. Eu apaguei as provas contra mim, mas deixei as suas. Fogo nos olhos, eu a empurrei contra a grade, mãos em colarinho. Você destrói tudo. As crianças acordaram gritando lá embaixo, fogos iluminando nossos rostos como máscaras de carnaval. Ela cuspiu, como você destruiu João. Soltei-a,
ofegante, o abismo nos separando como o Tejo em cheia. Naquela noite, enquanto Lisboa festejava, eu planejei o exílio. Embalei malas discretas, deixando bilhetes falsos para as crianças. Volto logo, tio ama vocês. Marta dormia, exausta da batalha, alheia ao veneno final, um e-mail para a polícia, anexando provas dela como autora intelectual do suicídio de João. Eu fugiria para o Alentejo, vinhedos anónimos onde me reinventaria como tradutor errante. Mas ao amanhecer, com as malas no táxi, Sofia correu para a rua, pijama fino no frio. Tio, não vai. A mamãe disse que você é o herói. O táxi esperou, motor ronronando como dúvida. Voltei, abraçando-a, o cheiro de inocência me encurando. A vingança podia esperar, família, não. O ano novo trouxe não resolução, mas uma calmaria traiçoeira, como o olho do furacão sobre o Atlântico. Eu desempacotei as malas no hall, o eco das rodas na pedra como um suspiro aliviado, e Marta me encontrou ali, olhos vermelhos de noites sem sono. Fica, murmurou ela, sem orgulho, só fadiga crua. Pelas crianças. E talvez. Por nós. Eu assenti, engolindo o fel da rendição temporária, sabendo que o jogo recomeçava em tabuleiro novo. Dias de rotina falsa se instalaram. Eu assumi o papel de pai substituto, levando Miguel ao jardim de infância no bairro da Ajuda, onde ele aprendia canções de marinheiros e contos de Ulisses. Sofia, agora com 8 primaveras, insistia em lições de xadrez comigo à mesa da cozinha, peões de marfim herdados do avô simbolizando nossas manobras. Checkmate é vingança fria, tio? Perguntava ela, olhos inocentes cortando como rainha. Eu ria, movendo o bispo. Não, é paciência que vence reis. Marta trabalhava meio período em uma firma de advocacia no Chiado, casos pro bono para reconstruir a reputação manchada. Voltava exausta, cheirando a papel e café, e nós cozinhávamos em silêncio, eu, picando cebolas para a sopa da pedra, ela, temperando com ervas do mercado de Campo de Ourique. Conversas esparsas sobre o tempo, os preços subindo como o Tejo em cheia, evitando o elefante, o martelo, o pendrive, as sombras de João. Mas as sombras cresciam. Cartas chegavam, credores de João, exigindo pagamentos de empréstimos que eu ignorava, selos postais de bancos em Leiria e Braga. Um dia, um homem de terno cinza bateu à porta, o advogado do amante de Marta, com olhos de cobra. Senhora Marta deve explicações sobre fraudes passadas. E você, Sr. Manuel? Rumores de herança disputada. Eu o mandei embora com uma xícara de chá frio e um aviso velado: esta família cuida de si mesma. A desconfiança envenenava o ar. Eu instalei câmaras ocultas, apps baratos no celular, disfarçados em tomadas, vigiando o quarto dela, o porão. Noites, revia as gravações, ela chorando ao telefone, sussurrando: eu o matei com mentiras, mas ele mereceu. Confissão gravada, munição para o dia D. Ela, por sua vez, revistava minhas gavetas quando eu saía, procurando o pendrive que eu movera para um cofre no banco da Baixa. Primavera irrompeu em Lisboa como um fado alegre, jacarandás roxos tingindo as ruas do bairro Alto. Levamos as crianças ao Festival do Tejo, barcos coloridos dançando na água, risadas e quando como sinos. Pela primeira vez, senti algo além de ódio, uma faísca de redenção, vendo Sofia dançar com saias rodadas, Miguel rindo de palhaços. Marta e eu nos tocamos acidentalmente, mãos roçando ao servir gelados de pistácio, e o calor subiu como vinho aquecido. Mas o passado morde. Uma tarde, no Lisboa Factory, entre grafites e ateliê de arte, recebi uma ligação anônima: o inspetor sabe do martelo. Enterrado no jardim. Desenterra antes que cavem. Pânico puro. Corri para casa, escavando sob a roseira ao crepúsculo, terra úmida grudando nas unhas como culpa. O martelo estava lá, enferrujado, mas intacto, e agora, marcado por minhas próprias digitais frescas. Marta me flagrou, pá na mão, rosto sujo de terra. O que é isso, Manuel? O ar parou. Eu larguei a pá, expondo o martelo como um segredo podre. Fim de jogo, eu disse, voz rouca. Ela se aproximou, tocando o metal frio: você o matou. Meu Deus! Lágrimas, mas não de dor, de alívio. Eu sabia, mas... Porquê? Despejei tudo então, sob o céu estrelado de Alfama, as humilhações,
a herança roubada, o ódio fermentado como vinho do Porto. Ela ouviu, sentada na terra, e confessou dela, o caso nascera de solidão, as fraudes de desespero após a falência de João. Nós dois somos assassinos, Manuel. Sonhos, de almas. Naquela noite, queimamos o martelo na lareira, chamas devorando o metal como purificação pagã. As crianças dormiam, alheias, e nós nos abraçamos pela primeira vez, não amantes, mas cúmplices forjados no fogo. Recomeçamos, ela perguntou. Eu hesitei, mas o vazio em mim ansiava por luz. Verão chegou com calor opressivo, azulejos escaldantes sob os pés. Vendemos a casa, não toda, mas o suficiente para pagar dívidas e comprar um chalé modesto em Cascais, perto do mar que lavava pecados. As crianças corriam na praia da Conceição, conchas como tesouros, enquanto nós, Marta e eu, caminhávamos na espuma, mãos entrelaçadas. Mas a vingança sussurrava. O amante reapareceu, um e-mail com ameaças, eu tenho as gravações. Pagai ao público. Marta empalideceu, eu respondi com um plano, confrontá-lo em um café em Oeiras, câmaras escondidas no meu relógio. O encontro foi tenso, ar salgado misturando-se a suor. Ele era charmoso, terno italiano contrastando com olhos venenosos. Vocês dois me devem. Fraudes, mortes, eu exponho. Eu sorri, ativando a gravação, prove. Ele riu, mas hesitou, Marta, ao meu lado, acrescentou, ou nós te arrastamos junto. Ele recuou, mas o dano estava feito, sementes de dúvida plantadas. De volta ao chalé, sob o luar prateado, fizemos amor pela primeira vez, corpos entrelaçados como vinhas, gemidos abafados pelo rugido das ondas. Não era paixão pura, mas catarse, corpos expulsando demónios. Outono trouxe colheita amarga. O inspetor reapareceu, não por mim, mas por ela, investigação reaberta sobre as fraudes. Testemunhas novas, disse ele, olhos em mim. Marta foi levada para interrogatório em Lisboa, deixando-me com as crianças, coração martelado. Eu as protegi, contos de fadas torcidos em lições de resiliência. Mas à noite, sozinho, o vazio retornava, vingança consumida, mas o que restava? Um homem quebrado, amando o que destruíra. O outono em Cascais era um quadro de Monet, folhas oque dançando no vento marítimo, o Atlântico lambendo falésias como um amante relutante. Mas para mim, era palco de julgamento silencioso, cada onda um verdito e quando as dúvidas que Marta deixara ao partir para o interrogatório. Eu ficava na varanda do chalé, copo de maduro fumegante na mão, vigiando o horizonte onde Lisboa se agigantava como uma miragem acusadora. As crianças, agora âncoras de carne e osso, brincavam no jardim com folhas secas, construindo fortes efêmeros contra o inevitável. Sofia, com a intuição afiada como faca de cozinha alentejana, sentava-se ao meu lado. A mamã volta, tio. Como o mar sempre volta à praia. Eu assentia, alisando seus cachos, mas por dentro, o mar em mim era tormenta. O inspetor, aquele cão persistente, ligara, pode haver conexão com a morte de João. Fique disponível. Eu ri para o telefone, mas o suor frio traía o pavor. Marta voltou ao entardecer, rosto marcado como pergaminho antigo, mas olhos flamejantes. Eles me soltaram. Sem provas sólidas. Abraçamo-nos na cozinha, cheiro de bacalhau assado no forno misturando-se a alívio salgado. Mas ela carregava um dossiê fino, o amante falou. Tentou barganhar imunidade. Raiva fresca brotou, ele era o elo fraco, o Judas que eu subestimara. Planeamos juntos pela primeira vez, não como inimigos, mas aliados forjados no inferno. Confrontamo-o, eu disse, traçando um mapa rudimentar na mesa. Mas com rede de segurança. Ela concordou, tocando minha mão, não mais sozinhos. As crianças, sentindo a mudança, jantaram rindo, histórias de sereias que salvavam náufragos. O encontro marcado em um armazém abandonado no porto de Lisboa, noite sem lua, ar pesado de peixe e diesel. Ele chegou sozinho, arrogante em jaqueta de couro, mas tremendo ligeiramente. Vocês acham que podem me calar? Marta avançou, com a verdade. Suas fraudes também estão expostas. Eu revelei o áudio dele, confessando manipulações financeiras em troca de favores dela. Seu rosto desmoronou como falésia erudida. Eu só queria sobreviver.
súplica, mas tarde demais. Gravamos tudo, câmaras no celular pescando como olhos de coruja. Vai embora, eu disse. Esqueça-nos. Ele fugiu na escuridão, passos e quando como disparos. De volta a Cascais, a vitória era agridoce. Fizemos amor novamente, urgente, sob lençóis de linho, corpos se movendo como ondas em sincronia. Eu te amo, murmurou ela no escuro, e eu, traidor da própria alma, respondi em quinte. Mas o amor era mutante, nascido de cinzas, frágil como concha na areia. Inverno se instalou devagar, ventos do norte uivando promessas de neve rara. O inspetor fechou o caso, falta de evidências, mas deixou um cartão, se lembrar de algo. Eu o queimei na lareira, cinzas voando pela chaminé como liberação. As crianças floresceram, Miguel, agora tagarela, contava piadas ruins sobre peixes, Sofia compôs seu primeiro fado, letra sobre casa que cura feridas. Nós, Marta e eu, nos casamos em uma cerimônia simples na igreja de São Pedro em Sintra, alianças de prata simples, testemunhas o mar e as montanhas. Tias e tios vieram, brindando à nova família, ignorantes das cicatrizes. Mas o passado é tenaz. Uma carta chegou de Évora, Francisco, o pedreiro, morrera de um ataque cardíaco, deixando uma nota, o martelo era segredo meu também. Descansa em paz. Lágrimas genuínas, ele soubera, perdoar em silêncio. Enterrei a nota com pétalas de rosas secas, ritual privado no jardim. Primavera renasceu, e com ela, gravidez, Marta, radiante, mãos na barriga arredondada. Um irmão para eles, disse, e eu, aterrorizado e extasiado, planejei o futuro, expandir a tradução para livros infantis, histórias de redenção portuguesa. Verão trouxe o nascimento, uma menina, Ana, com olhos de tejo e choro como fado. A casa encheu-se de vida, berços de vime e canções de ninar. Mas em noites quietas, eu me perguntava, a vingança morrera, ou hibernava? O amante reapareceu uma última vez, não como ameaça, mas suplicante, falido, sozinho em um bar no cais do Sodré. Me perdoem, balbuciou, cheirando a vinho barato. Nós o ajudamos, anonimos, pagando uma passagem para o Brasil, vai e não volte, eu disse, e ele obedeceu, navio cortando o horizonte como fim de capítulo. Agora, com Ana nos braços, olhava para Marta dormindo, linhas de riso suavizando-as de dor. A família era nossa, construída de ruínas, mas sólida como as muralhas de Belém. Vingança. Um eco distante, dissolvido no mar. Anos se dissolveram como açúcar em chá de Lúcia Lima, e Lisboa, eterna metamorfose, nos abraçou em sua tapeçaria de luz e sombra. O chalé em Cascais crescera, anexos de pedra clara, jardim com oliveiras que Francisco teria aprovado, balançando ao vento como relógios de pêndulo. As crianças, agora adolescentes, eram furacões domesticados, Sofia, 16, com violão ao ombro, compondo fados elétricos no Barro Alto, Miguel, 14, surfista no guincho, corpo bronzeado contando histórias de quedas e ressurgências, Ana, 10, a caçula, com curiosidade voraz, desenterrando conchas e segredos na praia. Marta e eu envelhecemos graciosamente, rugas como mapas de viagens internas, dela, linhas suaves ao redor dos olhos de advogada aposentada, agora voluntária em abrigos para mulheres no Alvalade, minhas, sulcos profundos de noites de escrita, livros publicados sobre famílias partidas e remendadas, pseudonimos escondendo o sangue nas páginas. Nosso amor era vinho envelhecido, robusto, com notas de amargor que só enriqueciam o paladar. Mas o passado é um vinho que azeda se não vigiado. Uma manhã de outono, com folhas douradas carpetando o caminho para a praia, Sofia bateu à porta do meu escritório. Tio. Pai. Encontrei isso no sótão da velha casa em Alfama. Ela estendia uma caixa poeirenta, selada com fita adesiva amarelada. Meu estômago revirou, eu a abrira anos atrás, mas trancara, esquecida na mudança. Dentro, o diário de João, não meu, mas dele, páginas amareladas cheias de caligrafia trêmula. Confissões, lia-se na capa. Com mãos frias, folheei, entradas de desespero, adultério mútuo com Marta antes do casamento, fraudes que ele orquestrara para salvar o império imobiliário. Manuel é o forte. Eu o invejo. Se algo acontecer, perdoe-me. E uma página final, datada da noite da morte, hoje, acabo com isso. O martelo no porão. Para o inevitável.
o mundo parou. João planejara o suicídio, o como uma encenação sua. Não, ele morrera pelo meu golpe, mas o diário pintava outra narrativa, culpa dele, não assassinato. Lágrimas quentes, eu caí de joelhos, Sofia me abraçando, confusa. Pai, o que é? Chamei Marta, juntos, lemos em silêncio, o mar rugindo acusações lá fora. Ele nos manipulou a todos, murmurou ela, voz quebrada. A fraqueza dele nos tornou monstros. Mas o diário continha mais, uma carta para mim, selada. Irmão, se você encontrar isso, saiba, eu roubei sua vida por medo. Use-a melhor. Perdoe. Perdão? Tarde, mas libertador. Queimamos o diário na praia ao pôr do sol, chamas dançando como espíritos apaziguados, cinzas levadas pelas ondas para o abraço do Atlântico. As crianças, reunidas, ouviram a verdade editada, seu tio João era humano, fraco como nós. Mas amava vocês. A vida prosseguiu, tecida de fios mais leves. Sofia lançou um álbum, fados misturados à eletrônica, tocando no Music Box. Miguel ganhou um campeonato de surf em Ericeira. Ana descobriu a escrita, diários cheios de sonhos não manchados. Marta e eu viajamos, Douro em outono, vinhas vermelhas como redenção, Algarve em verão, praias vazias para conversas nuas. Uma noite, no 20º aniversário nosso, sob estrelas como confetes celestiais, Marta me perguntou, a vingança acabou. Eu a beijei, sal do mar nos lábios, sim. Agora, é legado. Anos mais, grisalhos corando cabeças, netos correndo no jardim, Sofia com um menino de olhos curiosos, Miguel com gêmeas risonhas. Eu contava histórias, não de ódio, mas de renascimento. Era uma vez uma casa em Alfama, onde invasores se tornaram família. E assim, a invasora, Marta, a ex, a amante, a esposa, tornou-se o coração da tapeçaria. Lisboa, testemunha eterna, sussurrava fado de perdão no vento. Eu, o narrador, fechei o ciclo, não com martelo, mas com mãos estendidas. A vida, afinal, é a maior vingança, vivida plena, apesar das cicatrizes.